Olá, irmãos. Retornamos aqui para continuar o estudo a respeito da família da aliança. Desde o início, desde a terça-feira, nós estamos falando sobre esse tema e indicamos para os irmãos dois livros sobre o assunto, que se chamam A Família da Aliança. Os dois livros são da editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um dos livros é de Gerhard van Groningen, A Família da Aliança, e o outro é do reverendo Augustus e sua esposa Minka. Augusto Nicodemos e Minka escreveram sobre também esse assunto da família da aliança. E temos feito aqui algumas aplicações bem práticas, bem simples, para nós compreendermos e nos fortalecer, para este viver aqui na Terra como família da aliança de Deus. Deus fez uma aliança, fez um pacto conosco, de nos salvar, de ser o nosso Deus, nos proteger, nos comprar, da maldição, do pecado, nos livrando disso, e também temos os nossos deveres. Desde quinta-feira, nós estamos vendo deveres que os membros da família da aliança precisam desenvolver. O primeiro deles é semelhança ao Pai. Isso é uma coisa óbvia, Se Deus nos chamou para estarmos com Ele, temos que ser parecidos com Ele. E com isso, temos que buscar mais o conhecimento de Deus através das Escrituras. A Bíblia é a única biografia autorizada pelo nosso Senhor e Salvador. Também desenvolver uma confiança filial em Deus. Ele é pai, então eu tenho que ser filho e saber que ele sabe o melhor para mim. E também desejar que ele seja glorificado, que tudo aquilo que nós fizermos, Deus seja glorificado. Todo esforço, todo empenho é para a glória do Senhor. Vimos ontem, mais três. Temos que desenvolver dentro de nós o espírito de oração, o temperamento, o impulso, o espírito neste significado, de temperamento, impulso, senso, desejo de estarmos sempre orando, falando com o nosso Pai. É um privilégio que Ele nos dá e sem mediadores, a não ser o Senhor Jesus. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser o próprio Senhor Jesus, diz lá Paulo a Timóteo. E também desenvolver o espírito perdoador. Ah, sim, se nós somos perdoados, nós sabemos o que a pessoa que errou contra nós vai sentir quando for perdoada. Então temos que ser como o nosso Pai. E assim desenvolver também o espírito, o senso, o temperamento, o impulso, a motivação, para sermos misericordiosos. A misericórdia é um sentimento profundo e que gera uma atitude externa chamada perdão. Então, queridos, esses foram os 6 primeiros. E agora nós vamos encerrar com mais 3 deveres, que nós, como membros, chamados para sermos membros da família da aliança, temos que desenvolver, que é o amor pela paz. Ninguém sai por aí, conquistando guerra ou querendo fazer guerra, mas temos que nos empenhar por alcançar essa paz. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo de número 9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Temos que, além de buscar a paz, temos que ser os pacificadores, temos que lutar para que esta paz exista. O outro texto querido que nós vamos procurar aqui e ler com os irmãos está em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 18. Romanos 12, 17 e 18. Como pacificadores, nosso dever é o seguinte: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Procurar viver em paz, mesmo que nós sejamos os ofendidos na história.
mesmo que sejamos os ofendidos. Se o nosso espírito parecido com o do Pai é de misericórdia, nós vamos perdoar. E quem perdoa fica em paz. Notem que quando nós não perdoamos alguém, nós é que perdemos a noite de sono. Ficamos remoendo, remoendo, remoendo. Mas quando nós liberalmente já perdoamos, nós vamos sentir paz no coração, porque agora é uma coisa entre aquela pessoa e Deus, mesmo que a pessoa fale, eu não te perdoo. É um problema agora dela com Deus, não é mais nosso. Porque nós pedimos perdão para Deus e pedimos perdão para ela. Se ela não aceitou, já não é mais um problema nosso. E uma outra coisa, o oitavo dever que nós devemos ter está lá em Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, 26 e 27. Produzir segurança nas outras pessoas. Nossos filhos, esposa, maridos, irmãos da fé, porque nós estamos falando de família, né? Nós estamos como família aqui, desde o começo da semana, não só como igreja, mas como família. Pai, né? Minha esposa, meus filhos, meus futuros netos, tá? Então temos que desenvolver isso. Veja bem, Provérbios 16, perdão, Provérbios 14, 26 e 27. Digno de você usar aquela caneta vermelha, grifar, aquele lápis amarelo na sua Bíblia. Provérbios 14, 26 e 27. Quem teme, respeita, temor na Bíblia, a linguagem da Bíblia não é medo do chicote, mas é respeito, reverência. Quem teme o Senhor tem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Olha, quando eu temo a Deus, os meus filhos sentem um refúgio. O temor, o respeito, a reverência do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Olha só. Então o texto fala que quando eu temo a Deus, o meu dever como pai é temer, reverenciar a Deus, respeitar a Deus, amar a Deus, não querer desobedecer a Deus, lutar para ser parecido com Deus. Os meus filhos serão beneficiados. É a herança espiritual que nós vamos dar para eles. Olha só, os meus filhos serão abençoados. E por último, Romanos, por último assunto, mas são dois textos, tá? Qual é o nono, né? O nono exercício, o nono dever que eu tenho que ter como membro da família da fé? Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13, diz o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Opa, o texto é claro, né? Não colocar tropeço na vida dos irmãos. A liberdade que eu tenho não deve me transformar em escravo desta liberdade. Eu posso fazer os outros que se virem. Não, a liberdade que eu tenho tem que ser vigiada por mim, porque algo que é da minha liberdade pode fazer o meu irmão mais frágil cair, tropeçar. Pensem nisso. Por amor ao próximo, eu posso muito bem deixar de fazer uma coisa que não é errado, mas ele vai ficar escandalizado. Por exemplo, eu posso, num acampamento, dirigir uma santa ceia vestido com uma calça bermuda, né? Aquela que tem zíper embaixo, uma camiseta polo suja do jogo de futebol. Pode, porque o elemento sagrado ali é o pão e o vinho, eu não. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Porque aquele momento exige uma dignidade. Aquele momento exige uma dignidade e os irmãos que estão ali também exigem dignidade, né? Muitos
Eu gosto de camisa xadrez, principalmente no inverno, né? Fica na moda, mas eu não vou pregar domingo de noite, em domingo de Santa Ceia, com camisa xadrez. Por quê? Porque eu não posso escandalizar o meu irmão. Por isso que eu uso a toga, ou quando, né, paletó, gravata. Por quê? Eu tenho a liberdade, mas eu não vou fazer da minha liberdade uma pedra de tropeço para o meu irmão. Eu tenho que pensar nele. Eu tenho que pensar nele. E o último texto que nós reservamos está em Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 9 a 12. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 8, 9 a 12. Veja só. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem entendimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Se eu sei que aquele frango de quermesse, todo o valor arrecadado daquele frango de quermesse vai ser para fazer festa para santa tal, para o santo tal, eu não devo comer esse frango. Não porque a carne do frango vai fazer mal, porque quando nós oramos, Deus está abençoando, mas é por causa do dever de consciência, porque eu sei que o dinheiro arrecadado daquele frango assado vai ser para ser usado para ídolos. A carne não está o pecado, mas o pecado está no meu falso testemunho. Tá? E continua o texto, versículo 11. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Eu tenho esta liberdade. A carne não me vai fazer mal. Mas o fato de eu estar lá e todo mundo sabendo que aquele valor vai ser aplicado para a idolatria, eu não devo participar disso. De forma alguma. Eu não devo. De jeito nenhum. Eu tive o pastor que batizou os meus pais, me batizou na infância, né, e tive o privilégio de fazer a pública profissão de fé de uma pessoa da família, junto com ele, que ele tinha batizado na infância. Minha primeira pública profissão de fé foi junto dele, reverendo Abimael. Ele levantava de manhã, ele era diretor de uma escola, ele levantava de manhã, ele tomava o café numa lanchonete bem em frente à escola onde ele era diretor e começaram a falar. Ele chegava, tomava o seu leite e falava que ele estava tomando batida de coco, logo 7 horas da manhã. Quando ele ficou sabendo, ele começou a tomar café com leite. Aí falaram que era batida de amendoim. A gente dá risada. Mas o povo inventa, não só aumenta. Nem sempre onde há fumaça há fogo. Tem muita fumaça por aí de um fogo falso. Ele parou simplesmente de tomar o café da manhã. Parou. Saía da casa, ia direto para a escola, e lá na merenda, no momento certo, ele tomava. Ele não queria dar prejuízo para a escola, mas ele teve que fazer isso. Era uma liberdade. Então, cuidado, irmãos, com as liberdades que nós temos. Coisas que não fazem mal para nós e a gente tem consciência que não, mas temos que fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Queridos, esta é a família da aliança. Né? Nós, homens, como pais, minha esposa como mãe, temos que fazer tudo isto para que os nossos filhos e futuros netos amem ao Senhor da mesma forma que nós amamos. E assim, aquele texto maravilhoso de Êxodo 20, versículo 6, mas terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Deus. Sim, a maldição do versículo 5, amaldiçoarei até terceira e quarta geração, ela é quebrada. Aquela maldição é quebrada quando nós amamos a Jesus e mostramos quem Jesus é para os nossos filhos, e eles mostrarão para os filhos deles, e os filhos deles mostrarão para os filhos dos filhos deles, e assim, até 1000 gerações, Deus há de cuidar da nossa família, porque é uma família da aliança. Ó Deus amado, nós queremos muito agradecer ao Senhor, porque de uma forma rápida, o Senhor nos ensina, ó Deus, como devemos viver para que nossos filhos, netos, nossos descendentes também te amem. Dá-nos forças, ó Deus, para isso. Nos ajude a nos autopoliciar para não perdermos a paciência com os problemas da vida e explodirmos, Senhor, na frente dos nossos filhos e netos, sobrinhos. Que o Senhor nos dê o autocontrole, Senhor, para que possamos, com domínio próprio, que é fruto do Espírito, possamos ensinar corretamente a herança que o Senhor nos deu, o fruto do nosso amor, o galardão que o Senhor nos deu. E assim preparar estas flechas, que são os nossos filhos, para que no dia em que o inimigo pleitear à porta da nossa casa, não sejamos envergonhados também. E nem eles e nem os nossos netos, bisnetos, tataranetos, assim até o fim, até a tua volta. Nos ajude, ó Deus, a fazer isso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos os irmãos da família da aliança e que tem na sua casa, no seu lar, a aliança com Deus.